Professor Humberto Louser, boa noite, repórter Tassos Michel da Rádio Transamérica, parabéns pela vitória. Muito se questionava em alguns jogos o setor ofensivo do Sport, né? O Sport criava pouco, eram poucas as chances de gols. No jogo de hoje não, o Sport criou muito, teve chances de abrir o placar no primeiro tempo e conseguiu a vitória no segundo tempo. Houve um crescimento do setor ofensivo do Sport no jogo de hoje? Boa noite, concordo com a tua análise, poderíamos ter saído com uma vantagem, né? Na primeira etapa, infelizmente não conseguimos essa vantagem, mas criamos oportunidades, conseguimos subir a nossa pressão, retomar 2 ou 3 bolas ali no campo ofensivo, pegando o adversário desequilibrado, conseguimos transitar melhor, com a velocidade melhor, com acertos de passe. Quando você acerta o passe, a tendência é que o jogo fica mais veloz, você consegue chegar assim no gol adversário, aumentando as suas possibilidades de finalizar, e é isso que a gente vem trabalhando, Tassos. A gente vem trabalhando em cima disso. Claro que no jogo de hoje nos deixa bastante contente, porque houve essa evolução. É claro que é continuar trabalhando, como a gente sempre falou. São 3 jogos sem sofrer gols, são 3 jogos, 9 disputados, 9 pontos disputados. Nós conseguimos 7, sendo desses 2 jogos fora de casa. Então, valorizar o empenho, a entrega, a dedicação desses atletas em nossas sessões de treinamentos e continuar trabalhando, evoluindo, que nós temos muito que crescer, evoluir para que a gente consiga, assim, os nossos objetivos dentro da competição. José Iranildo Silva, da Rádio Clube. Antes dos 20 minutos do segundo tempo, você tirou o Thiago Lopes e colocou o Luciano Juba. Passou a atuar com 3 zagueiros. Qual o seu pensamento naquele momento, nessa formação do time do Sport? E emendando essa pergunta, o Sport fez 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Chegou aquela tão falada hora da minutagem do time do Sport, com a sequência que tem pela frente, para se distanciar cada vez mais aí dessa zona do rebaixamento? Olha, boa noite, esse é o nosso objetivo, né? Por isso que a gente vem atacando bastante nas nossas sessões de treinamentos essa evolução, né? Então a gente tem passado aos atletas aquilo que nós precisamos melhorar e estamos fazendo também na prática, que é o mais importante, aquilo que vai te dar segurança, vai te dar confiança para o atleta chegar no dia do jogo e executar. Então a gente fica feliz de hoje por ter insistido, ter treinado numa ideia, justamente naquilo que a gente acreditava que era possível vencer, e o gol acabou saindo assim. Tivemos possibilidades também, com a mesma movimentação, de fazer mais gols, né? Então, aquilo que a gente criou como estratégia, aquilo que a gente trabalhou ao longo da semana, a gente conseguiu levar para campo e executar. Mérito dos atletas que acreditaram naquilo que a gente vem passando, se entregaram, se dedicaram, correram um pelo outro, se sacrificaram um pelo outro. A gente sabe da dificuldade que o Campeonato Brasileiro da Série A. São jogos muito equilibrados, adversários como o Bahia nós enfrentamos hoje, por mais que vinha de um momento ruim, são grandes atletas que jogam aqui, atletas de muita qualidade, uma equipe que já joga junto há um bom tempo. Então sabíamos a dificuldade que iríamos enfrentar, e a gente fica feliz por essa estratégia, tanto ofensiva e defensiva, ter dado certo na noite de hoje. Contra a irregularidade, contra o encaixe, é claro que a gente precisa continuar evoluindo em cima desse cenário, um cenário que ele é muito difícil, a competição. Esperamos contar com os outros atletas que estão em transição, então retornando também do departamento médico, para que a gente possa encorpar ainda mais essa equipe, que a gente consiga ter mais opções, que nos permite ter variações dentro do jogo, como foi no jogo de hoje. Naquele momento que a gente tirou o Thiago para colocar o Juba, que o adversário estava ganhando força pelos corredores, que é algo que faz muito bem o time do Dado. Ele alargou a nossa equipe, então nós estávamos tendo dificuldade com o Chico ali, com o Everaldo, no qual ele estava colocando 3 homens em cima desses dois nossos atletas, e estava obtendo vantagem nos 2 corredores. Então a nossa ideia era justamente trazer o Chico para dentro, fazer com que o Juba e o Rainer batessem lateral com lateral, que a gente pudesse balançar a nossa linha, mas sem perder essa estrutura de linha de 4, porque eles perderam essa força pelo eixo central, e pelo eixo central a gente tinha à frente da área ali o Zé Welles, e o Ronaldo estava tomando bem conta daquele setor, diferente do primeiro tempo, no qual ele estava insistindo no entre linhas, né? Nesse jogo entre linhas no primeiro tempo com o Patrick. Depois, quando saiu o Jonas, ele trouxe o Patrick para sair com 3 e colocou o Galdesani para jogar no entre linhas.
Então no primeiro tempo precisavam desse homem a mais do meio campo. A partir daquele momento que o adversário mudou a sua ideia, nós também, para poder neutralizar que a gente estava tendo dificuldade, nós optamos pela entrada do Juba, porque a gente ganhava em amplitude e profundidade pelos corredores, com Juba pelo um lado e Rainer pelo outro, e ganhava também com velocidade com Paulinho e com Everaldo atacando o corredor central. Então nós tínhamos uma mobilidade, uma transição mais veloz com esses elementos, e sem perder a sustentação defensiva. Então essa foi a nossa ideia, e acabou saindo o gol justamente numa combinação, numa figura de terceiro homem, numa velocidade do Rainer ali, um preenchimento de área que a gente cobra bastante dos nossos atacantes, no caso ali o Mikael, e ele foi feliz na conclusão e em todo o contexto da jogada. Então foi essa a nossa ideia tática para poder neutralizar, porque o Bahia começou a nos criar as dificuldades, e também que a gente não pudesse perder o nosso poderio ofensivo, que foi muito bom no primeiro tempo. Então a gente conseguiu equilibrar, retomar o controle da partida, e a gente fica feliz em ter conseguido o nosso gol que nos trouxe essa vitória na noite de hoje. Aqui quem fala é Davi Saboia, do Jornal do Comércio. Boa noite. O que é que o Sport pode levar dessa vitória de hoje contra o Bahia para o próximo jogo contra o Bragantino e também para o restante do campeonato? Muito obrigado, grande abraço. Boa noite, Davi. Esse espírito que a gente tem falado com os atletas, não foi somente hoje. Quando vence, claro que aflora um pouco mais, e acho que está tudo correto, tudo certo, mas a gente vem já jogando, principalmente os jogos fora de casa, né? Se a gente trouxer a memória ali o próprio Atlético Goianiense, Santos, o América Mineiro, fizemos um jogo também muito controlado, tivemos possibilidade de vencer dentro de casa o Ceará, que é uma forte equipe também, e hoje enfrentamos uma equipe também, um clássico da região, uma equipe muito forte. Viemos aqui, parabenizar os atletas ali no final, na nossa oração final dentro do campo, pela coragem, pelo desejo de vencer do início ao fim. Em momento algum se acovardou. É claro que em alguns momentos da partida o adversário vai ser superior a você, vai te gerar um desconforto, mas nós tivemos a sabedoria, tivemos essa resiliência de saber entender o momento da dificuldade e tomar o controle da partida novamente e buscar o gol da vitória até o final, e fomos premiados pelo todo o cenário, por todo o contexto que envolveu a partida. Se você fizer uma somatória geral, hoje nós somos superiores ao adversário e fomos merecedores da vitória. Então o que nós temos que levar para dentro de casa é justamente isso, para a sequência da competição, é esse espírito, essa competitividade, essa entrega, esse prazer de se sacrificar um pelo outro, e isso vai te trazer bons resultados, bons frutos. Então isso que a gente tem procurado passar na nossa sessão de treinamentos. A gente tem contado com o apoio do nosso torcedor também, isso é muito importante, essa energia que vem de fora, que todos que gostam do esporte, que amam o esporte, possa emanar essas energias para aqui para dentro, e que nós que trabalhamos direto e indiretamente aqui dentro no esporte, que possamos também cada vez mais nos unirmos, para que a gente consiga sair desse momento adverso, essa situação que a gente vive, que a gente consiga cada vez mais conseguir vitórias e encaixar a boa performance, para que a gente possa cada vez mais estar brigando numa parte de cima da tabela. Boa noite, Lose. Ao longo das últimas rodadas, o time mostrou oscilação, inclusive dentro das próprias partidas. Situação, inclusive, que foi debatida durante as coletivas que você sempre concede para a gente. E hoje não se viu essa oscilação. No teu entendimento, o time já começou a encontrar o ritmo, ao padrão de jogo que você tanto quer? Aqui é o Ricardo Luiz, da Rádio CBN. Olha, Ricardo, hoje a gente fez mais tempo da partida com o controle do jogo. No segundo tempo ali o adversário nos criou dificuldades, é natural, dentro dos 90 minutos, mais os acréscimos da arbitragem, existem esses pequenos jogos, então você tem que ter a sabedoria e essa resiliência, esse entendimento do jogo, de saber interpretar o cenário nesse momento que você está sofrendo, que o adversário te empurra, para que você não permita ele sair à frente, né? Então hoje nós conseguimos isso. No jogo passado também nós controlamos bem, infelizmente a vitória ela não veio, hoje ela veio, então isso nos traz uma confiança maior para continuar trabalhando, nos cobrando nas nossas sessões de treinamentos internos, para que a gente possa ter essa evolução. A gente sabe que a Série A ela é muito difícil,
Tem muitas equipes que já tem uma formação, que já tem um entrosamento, que já joga junto 2, 3 anos, e isso facilita muito. A gente está em formação dentro da própria competição, isso te gera uma dificuldade maior, mas vale ressaltar e parabenizar esse grupo de atletas. Eles têm se entregado com todo o cenário adverso, eles têm se entregado, têm honrado essa camisa. Agradecer mais uma vez o apoio do nosso torcedor, que tem entendido isso aí também. Então agora é continuar trabalhando, evoluindo, sabendo que a gente precisa evoluir em vários aspectos, não é por causa de uma vitória que a gente vai achar que está tudo a mil maravilha, que não, nós precisamos melhorar. Então a gente tem que ter os pés no chão, curtir sim, valorizar essa vitória, mais uma vez parabenizar esse grupo de atletas que tem levado para campo esse espírito, esse DNA do esporte, de lutar do início ao fim. Foi isso que nós vimos no jogo de hoje. Eu tenho certeza que o torcedor que assistiu o jogo, que vai ter a oportunidade de assistir aqueles que não viram, ou ouvir, tenho certeza que todos eles estão contentes com o desempenho, a performance e, claro, o resultado que obtemos na noite de hoje. Então, mais uma vez, parabenizar esses atletas, continuar trabalhando, evoluindo, pés no chão, claro, comemorar na noite de hoje, mas a partir de amanhã já projetar o nosso próximo adversário, que vem fazendo uma campanha brilhante, já vem jogando junto desde o acesso da Série B para a Série A, em 2018 para 19, então é uma equipe que tem um conjunto muito forte, de 19 para 20, né? 19 para 20, até perdi aqui agora quando que o Red Bull veio nessa linha, mas é uma equipe que vem se fortalecendo, vem contratando atletas de muita qualidade, então é uma equipe que vai exigir muito da gente, por isso que nós temos que fazer uma preparação, mesmo que curta, muito importante, tático, mental, para que a gente possa dentro de casa fazer o fator casa prevalecer e que a gente continua nessa crescente aí de conquistar vitórias. Loser, hoje tivemos o volante Ronaldo jogando no lugar do Marcão. Gostaria que você o avaliasse e se ele tem chance de se manter como titular para o jogo contra o Bragantino aqui na Ilha do Retiro. Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. Boa noite, Gilson. Todos têm condições de ser titulares da equipe, sempre falei isso. O Ronaldo estava já merecendo essa oportunidade, já tínhamos conversado há umas 3 semanas atrás, justamente que essa oportunidade iria vir. Então ele tem se dedicado, tem trabalhado, e hoje a gente fica feliz pelo rendimento dele. A gente sabe o quanto é difícil você atuar numa partida como essa, a exigência que é, e você vindo sem ritmo de jogo. Mas ele tem um domínio da função, conseguiu controlar, conseguiu proteger bem a frente da área, que é a função de defesa dele. E na hora de jogar também foi um elemento, foi um atleta que nos ajudou muito nessa construção, nessa transição defesa-ataque, em alguns momentos acelerando o jogo, em alguns momentos cadenciando o jogo para trocar esse ritmo, para a gente ter uma ideia melhor de ataque. Então um atleta que nos agradou muito, fez uma excelente partida, e como todos os outros companheiros dele, todos eles têm essa possibilidade sim, de ser titulares. Agora é claro que a gente vai trabalhar, o Marcão também vem fazendo uma boa competição, e isso quem ganha é o esporte, que tem uma equipe nesse setor bem equilibrado, é continuar trabalhando, evoluindo. A gente sabe que a direção está correndo atrás também para poder tá trazendo novas peças para poder suprir essas ausências que nós tivemos, para que a gente ganhe em quantidade e em qualidade, para que a gente consiga assim, ao longo da temporada, ter variações de dentro da partida, de jogo para jogo, que eu tenho certeza que com esse cenário, com esse trabalho que a gente vem fazendo, a gente vai conseguir os nossos objetivos dentro dessa competição tão difícil que é a Série A do Brasileiro. Fala, Humberto, um abraço, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse sobre 2 assuntos. O primeiro deles, a importância do resultado de hoje, justamente em uma rodada em que o esporte não pôde contar com vários jogadores, alguns dos principais atletas do elenco, e teve no banco 10 atletas, sendo 8 das categorias de base, com idade bem baixa. Um deles, inclusive, resolveu o jogo, que foi o Mikael. Esse é um dos pontos. O outro, a respeito daquela reunião, aquele círculo que vocês fizeram no centro do gramado. Isso é comum no futebol, mas a gente não vinha vendo o esporte fazer isso ao final das partidas. A gente viu que você falou, o Sabino também falou. O que foi discutido por ali? Qual é a importância da união desse grupo nesse momento? Então, esses 2 assuntos, por gentileza. Aqui é Antônio, repórter da Rádio Jornal. Boa noite, Antônio. A oração final ali, a gente optou por fazer dentro do campo, justamente porque aqueles atletas que jogaram menos de 45 minutos, a gente já ganhava esse tempo, até porque
a administração do estádio, né, nos deu um período de tempo para poder trabalhar, porque tem a questão do policiamento, de todo o staff que trabalha dentro do jogo, a questão da iluminação também. Então foi nos dado um tempo. Então se a gente vem até o vestiário para fechar e depois para retornar, a gente perderia esse pouco tempo que a gente tinha para trabalhar, para ganhar essa carga física nesses atletas que não pôde atuar a totalidade do jogo ou menos de 45 minutos, né? É claro que ali, como de costume, a gente parabeniza, pontua alguma situação que a gente achou determinante para o resultado. Sabino também bateu naquilo que a gente falou ao longo da semana, e principalmente na nossa palestra, na questão da unidade, nos sacrificar pelo companheiro, porque no final é prazeroso você terminar um jogo com vitória. E o peso da vitória ganhar sempre é bom, você traz confiança, você traz segurança, e quando o atleta está confiante, ele começa a fazer o teu jogo mais natural, ele começa a arriscar mais, ele tem coragem para definir algumas situações, no qual, quando ele não tem essa confiança, ele acaba tomando escolhas mais precavidas, mais cautelosas, né? Então, quando o atleta está confiante, ele tem essa coragem de enfrentar, de ir para duelo, porque é isso que define jogos. Então, hoje foi muito importante essa partida, até mesmo pelo momento da competição, está muito próxima essa briga ali embaixo. Então a vitória que nos coloca ganha 2 posições dentro da tabela. Agora comemorar sim essa vitória, mas já projetar nossa mente a partir de amanhã para o nosso próximo adversário, que é o Red Bull Bragantino, que vem fazendo uma excelente campanha, não somente esse ano, mas ao longo dos últimos anos também, com um poderio de investimento muito grande, com a qualidade de jogo muito grande também. Já tem um treinador que conhece muito o teu elenco, que tem uma capacidade de variações dentro do jogo. Então isso vai exigir muito da gente para essa próxima partida, mas valorizar aquilo que nós fizemos hoje. Mais uma vez parabenizar esse grupo de atletas que foram merecedores, buscaram do início ao fim essa vitória, e a gente fica feliz por ter conseguido performar e conseguido o resultado na noite de hoje.